mais voltado para o público, né, de adolescentes. Nós vamos falar um pouco para vocês sobre o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? É o que traz todos os direitos, deveres, não só os seus direitos, mas os deveres que seus pais, a sociedade como um todo e o Estado têm para com vocês. De oferecer educação, saúde, moradia, escola. Então, é um rol enorme de direitos, tanto de proteção, como também traz os crimes que podem ser vocês como vítimas, certo? É importante salientar que os adolescentes, as crianças e adolescentes, eles não praticam crimes, e sim atos infracionais, mas isso é outra história, tá? É só para vocês entenderem o que faz o ECA. Nesse programa de prevenção geral, nós temos o DPCA, que é o departamento da Polícia Civil que trata das crianças e adolescentes. Nós, especificamente aqui em Itapetim, temos apenas a delegacia de polícia da circunscrição, mas atuamos em tudo, tanto quando a criança e adolescente é vítima, quando a criança e o adolescente são os infratores, certo? Pode passar, Miguel. Pode passar. Se for a parte do conselho, o pessoal vai falar, rapidinho. Passa só isso aí. Aí, em Recife, nós temos esse departamento que eu falei, certo? O DPCA. Aí temos a DECA. A DECA é a Delegacia Especializada quando as crianças e adolescentes são vítimas, justamente nessas questões de abuso sexual, pornografia infantil, é a Delegacia Especializada. E o DEPAI é justamente naqueles quando os adolescentes são autores de atos infracionais. Por exemplo, praticou um furto, um roubo, um homicídio, é essa delegacia que investiga. Voltando para Itapetim, eu faço, juntamente com os policiais civis, com o Fernando e todos os outros da delegacia, nós fazemos toda essa parte, tanto a de proteção da criança e adolescente como vítima, quando os adolescentes e crianças são autores de atos infracionais, certo? Agora eu vou passar um pouco para Miguel, para ele falar um pouco sobre o Conselho Tutelar, tá certo? Pode sentar aqui na frente. Olá pessoal, boa tarde. Como todos vocês me conhecem, eu me chamo Carlos Miguel. Estou como conselheiro tutelar aqui em Itapetim. Para mim é motivo de muita alegria da gente estar para conversar com vocês sobre o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é o Conselho Tutelar e trabalhar um pouco com vocês sobre o Mel Laranja. Bom, o que é o ECA? Alguém sabe aqui o que é o ECA? O ECA, eu acho que os professores já trabalharam com vocês nessa questão. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um conjunto de leis específicas com 267 artigos criados para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. É importante destacar que ele foi sancionado em 3 de julho de 1960. Quando se criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoal, se criou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, conforme o artigo número 131, é um órgão permanente e autônomo não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Por que o Conselho Tutelar é um órgão permanente? Porque em todo município deve ter um Conselho Tutelar. A partir de 100 habitantes tem que ter 2 conselhos ou mais. Por que ele é um órgão autônomo? Porque a autonomia do Conselho se dá na sua tomada de decisões. O Conselho aplica medidas conforme o artigo 136, o artigo 101 e o artigo 102 do próprio Estatuto. E por que ele é não jurisdicional? Porque ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com a rede de professores que, inclusive, tem aqui representando a Polícia Civil. Então, o Conselho da Lei não trabalha sozinho. O Conselho da Lei trabalha com os órgãos que trabalham na garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. E quando se fala em direitos, é importante destacar que não é só dever do Conselho Tutelar garantir. O artigo número 4 diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público garantir com absoluta prioridade os direitos das crianças e dos adolescentes. E que direitos são esses? Aí vocês vão ler o artigo número 4, vai falar sobre esses direitos. Quais são? O direito à vida, e quando falamos em vida, estamos falando desde a sua concepção. Direito à saúde, direito à alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e convivência comunitária. Então, se a gente fosse falar de fato do que é o Conselho Tutelar, a gente passaria aqui horas e horas falando. Mas foi de forma resumida para que vocês entendam o que é o Conselho Tutelar e o que é o ECA. Então, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo,
não judicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, criado dia 3 de julho de 1990. Ok, pessoal? A gente vai passar para os demais companheiros para eles falar com vocês sobre o Maio Laranja e falar com os outros assuntos. Olá pessoal, boa tarde. A gente já se conhece, né? Até um pouco. Nós já somos bastante íntimos e fico muito feliz de vir aqui falar com vocês sobre esse assunto, certo? Pode passar. Gente, a gente trabalha o Maio Laranja, né? E a gente fica um pouco sem entender o porquê de ser maio, o porquê da data ser 18, e a gente vai explicar um pouco sobre isso. No dia 18 de maio do ano de 1970 alguma coisa, eu não me recordo no momento, existe 3, não é isso? Existia uma criança que se chamava Araceli. Essa criança, ela tinha 8 anos de idade. E ela teve todos os seus direitos violados. Ela foi sequestrada, foi estrupada e foi assassinada por uns meninos que eram da alta sociedade. Alta sociedade são meninos que têm boas condições, né? E até hoje esse crime ele ficou impune, né? Ele não foi solucionado. Por isso que existe essa data 18 de maio por conta desse fato. Pode passar. Essa conscientização ela tem como uma imagem uma flor, né? Por que uma flor? Porque uma flor ela é algo delicado, né? E Araceli era uma criança de 8 anos, uma criança que não tinha maldade. Ou seja, assim como uma flor, as crianças também são sensíveis, né? Se você pegar uma flor e você amassar, ela não vai voltar como era antes. Numa fragilidade, eu amasso a flor. Então, assim, por isso que tem essa representatividade de uma flor, porque assim como as flores, as crianças são sensíveis. E veio esse tema, né? Faça Bonito, que é o nome da nossa campanha. Por que Faça Bonito? Teve um evento, né? E um adolescente disse assim: muito bem, agora façam bonito. E eles pegaram essa frase, porque a gente fala, a gente diz que defende, mas será que realmente a gente faz isso? Será que realmente, ou a gente só fala na aula e entra no ouvido ou sai pelo outro? Então, por isso eu disse nome, Faça Bonito. Gente, o 18 de maio, ele não é uma data comemorativa, certo? A gente é uma data de conscientização. E o nosso enfoque em vir um pouco a mais é de não ficar apenas na data de dia 18, né? Porque os abusos, gente, eles acontecem constantemente, né? Outra coisa, eu entrei em um determinado espaço e uma pessoa disse assim: eu não me importo muito porque não tem a ver comigo. Tem sim. A criança e o adolescente, ela é responsabilidade da família. Em primeiro lugar, a família. Não importa o parentesco. Avó, padrinho, madrinha, primo. Em segundo lugar, ela é responsabilidade da sociedade. Quem é a sociedade? Vizinhança, conhecido, amigo. E em terceiro, ela é responsabilidade do Estado. Quem é o Estado? Escolas, hospitais, postos de saúde, enfim. Então, a criança, ela é nossa responsabilidade, sim, né? Inclusive, a gente saber de um crime e a gente não denunciar, nós também estamos cometendo um crime, né? Então, assim, lembrando que ela é responsabilidade da gente, sim. Isso aí é uma conscientização sobre a exploração e o abuso, que as meninas vão falar melhor na parte delas. E nós chegamos no semáforo do toque, né? Esse semáforo, gente, a gente trabalha muito com as crianças pequenas e também com vocês. Até porque eu acredito que muitos aqui tem alguma criança em casa, né? Alguns de menores, algumas crianças pequenas. Isso é muito interessante falar. Que é o pontinho verde, onde pode tocar na criança, na cabeça, aqui no ombro, que não tem tanta gravidade, né? Temos também um sinalzinho amarelo, que é para prestar atenção quando já toca na barriga, nas pernas, tem que ter atenção. E nós temos o vermelho, que não pode tocar em hipótese alguma, que é o lugar que você sabe, na boca, nas partes íntimas, enfim, né? As meninas do CRAS que estavam fazendo o momento
em um determinado lugar com as crianças e a menininha pintou todos de vermelho. Todos. Né? E ela achou, gente, por que pintou tudo de vermelho? Ela disse, porque o corpo é meu e ninguém toca nele. Ou seja, olha a conscientização dela. Não, se o corpo é dela, não tem para que tocar. Né? Então, assim, pessoal, essa campanha, ela é algo que a gente que trabalha de frente, nós como conselho, como polícia, a gente diariamente se encontra com esses casos. Né? Infelizmente existe, às vezes está na nossa sala de aula, na nossa família, na nossa rua, e a gente às vezes não enxerga porque a gente não quer enxergar. Né? Porque essas crianças que sofrem violações, elas vão demonstrar de uma maneira ou de outra. E cabe a nós ter sensibilidade para identificar esses casos, porque esses é apenas de um dos crimes que acontece aqui no nosso município, na nossa sociedade. Viu? Pronto, agora eu vou chamar aqui as meninas, que são a Polícia Civil e a delegada, para falar um pouco sobre... Vou ajudar aqui, tá?